como vocês não têm nenhum? Eu acho que era o único estado que não tinha nenhum. Não tem, mas como vocês não têm nenhum? Não temos onde seguir, não tem. Então, assim, lá houve uma vontade política dos juízes de terem isso como uma coisa determinada e funcionou. Agora, é uma questão super complicada. A questão política envolve a política do executivo, do judiciário. Quando o Zaffaroni teve no nosso encontro lá em Pernambuco, eu lembro que em conversa informal, quando nós fomos almoçar lá em Olinda, ele falou que lá na Argentina eles estavam estudando um sistema e tem um processo em andamento lá no Supremo deles, justamente para tentar limitar o ingresso. Aqui tem X capacidade e não entra mais ninguém. Porque a gente tem uma outra questão, além dessas vontades políticas. Mas quando a classe média frequentava a escola pública era muito boa. Quando a classe média frequentava os postos públicos de saúde pública era boa. Eu acho que com o fim, né, dos esforços privilegiados, das prisões especiais, se a classe média começar a frequentar também, eu acho que isso vai dar uma melhorada. Eu acho que tem um outro componente. Mas eu perguntei isso, eu fiz essa pergunta para o Luiz Vacan. São duas coisas, porque vejam, a gente viveu aqui em São Paulo, tem bastante gente do grupo aqui das mulheres encarceradas, a gente viveu o dilema de ter um cadeião de Pinheiros, que é a mesma coisa que você tem lá, não tem nada, um depósito de mulheres, enfim. E o cadeião de mulheres estava com quanto rádio? Umas 8.700 mulheres. E não tinha nada. 512. O formato era mais ou menos isso. Aqui no meio era o pátio, as celas, ponto, acabou. R$1 por cada uma para deixar a porta aberta à noite. Bom, aí são os outros sistemas internos, né? Bom, muito bem, nós fizemos um trabalho denunciando a situação perversa que estava lá, etc. Bom, fechou. Fechou lá, interditou, e isso foi uma resolução de um juiz daqui. O problema continua, porque continuam sendo encarceradas muitas pessoas. Então, eu acho que tem que prender menos. Que precisa ver como pode solucionar, porque vai existir eternamente, não dá para você resolver só na questão do espaço. Verdade, concordo. Questão, mas não se resolve tudo numa questão só. Significa, eu acho que pensar o que é a justiça, o que é a pena, o que é o crime, reformular esses conceitos. E essas políticas de criminalização, né, e os próprios movimentos ditos de minoria, por exemplo, tem a passeata GLS lá no Rio, e a grande chamada da passeata é pela criminalização da homofobia. E essas coisas assustam, porque, quer dizer, vamos criminalizar daqui a pouco tudo, né? Já não basta os crimes que nós já temos, ainda querem criar outros, né? Esse é um problema também, porque mais gente presa e mais gente vulnerável. A Lei Maria da Penha, por exemplo, eu que trabalho em delegacia, eu vejo quem é preso em flagrante pela Lei Maria da Penha. É aquele cara lá em Nova Iguaçu, então, toda hora, porque onde que a PM, no caso lá do Rio, que é a Polícia Militar, vai fazer flagrante de violência doméstica? No cara que está batendo na mulher na rua, bêbado, que a vizinhança chama, e aí esse cara que vai engana, que é o mais vulnerável. O cara que está dando paulada na mulher. Eterno batendo na mulher, não vou falar nome de ninguém. Não deu porra nenhuma. Mas isso aí, mas também, eu também não concordo que então temos que também prender o Cadu Moliterno. Não, é o seguinte, essas políticas de criminalização, elas têm um objetivo de tentar trazer mais segurança, mas não resolvem o problema, porque nós não vamos resolver o problema da mulher que é agredida com lei penal. Não se resolve problemas que são culturais, sociais, né, através de lei penal. Você chegar no que chegou o juiz de Minas, né? Como é que ela fez? Eu sou juiz de Minas. Ele soltou. Mas o encarceramento é uma decisão política. O Nils Christ tem um livro chamado A Indústria da Prisão. Ele é um criminólogo norueguês que ele diz o seguinte: sabe por que nos Países Baixos tem pouca gente presa? Não é porque tem pouca criminalidade, não. Ele coloca no livro que o sindicato dos agentes penitenciários só permitiam um preso por cela. Agora parece que lá chegou numa situação terrível, porque eles estão conseguindo botar 2 presos por cela. E lá havia uma coisa que ele coloca no livro chamada fila para ser preso. O cara tinha um mandato, uma decisão judicial, uma sentença condenatória transitada em julgado. Não tinha vaga no sistema, ele não pode ser preso.
ele tem que entrar na fila para ser preso. Já havia uma fila para ser preso. Mas isso é uma decisão política. Agora, se não tem fila, mas tem espera. Tem espera? Ué, No mundo inteiro tem espera, porque no mundo inteiro se pratica crime. A questão é quais os crimes que vão ser objeto da criminalização e quais não são. Por exemplo, 60% dos presos no Rio estão presos no tráfico de drogas. Então existe uma decisão política de se priorizar esse tipo de delito para ser encarcerado. Aborto. Vamos ver então como é que é feita a cifra negra no aborto, porque se você for nas pesquisas no Rio, não tem registro, inquérito de aborto. Então não tem aborto no Rio? Não, aí o aborto já é um crime onde a política é outra. Mas na verdade, a criminalização é um ato político. Desde a escolha dos delitos no poder legislativo, a depois a escolha dos delitos que vão ser objeto de ação do sistema penal e depois a escolha das pessoas dentro do delito que vão ser objeto da criminalização. Na verdade, se o preso quisesse trabalhar, estando nessas condições, deveria ganhar remissão. Lá no Paraná, quando era promotor, eu entrava com um pedido para os presos para que eles ganhassem um estudo, ganhassem remissão, ela dizendo, se o Estado não desse possibilidade de trabalho. Eu pedi para o delegado para que ele desse, isso não é aceito, né? Praticamente não é aceito, pelo menos no Poder Judiciário. Então eu pedi para o delegado para ele dizer se o preso trabalhou. O delegado falou, o preso trabalhou, mas não tem como atestar a carga horária. Com base nisso, eu entrava com pedido de remissão com os presos, também não consegui no primeiro grau, mas recorria e conseguia que abatesse vários dias da pena pela remissão. Mas nós vamos ter que avançar na questão política, porque, conforme eu falei anteriormente, se não existe relação entre a vida e o direito, nós não vamos resolver mais essa violência através da luta da garantia dos direitos humanos. Isso não adianta, porque esses direitos estão todos reconhecidos na nossa Constituição e não são cumpridos e nunca foram. A pena de morte, já na primeira Constituição brasileira, já se proibia a pena de morte. Isso para a gente ter uma ideia de como é que o direito é totalmente dissociado da vida, né? Então, nós temos que agora fazer um projeto político, isso que eu acho importante, para propor uma política de segurança nova. Porque também só criticarmos isso aí não está funcionando, né? Mas também não existir um projeto político para dar uma proposta, um caminho, porque também nós temos que ver que dentro das relações sociais, essa dinâmica do aumento da criminalidade, principalmente dos crimes contra o patrimônio, faz parte de um momento, olha só que coincidência, hein? No século XIX, quando Lombroso criou a teoria da criminologia positivista, patológica, biológica, foi a primeira grande crise do capitalismo. E havia um aumento grande de criminalidade patrimonial. E aí, como é que nós vamos dizer que a culpa é do sistema? Não, a culpa nunca é do sistema. A culpa é do criminoso, que ele tem uma patologia, um gene. Hoje, o que nós estamos fazendo? Bom, a culpa não pode ser do sistema neoliberal. A economia está ótima, né? O problema dos aeroportos como é que falou que o ministro? Não, ele falou que é o... Não, a gente falou... Não, um milagre... Um milagre do quê? Do crescimento. Boa. É um milagre do crescimento. Quer dizer, nós estamos com uma economia que está crescendo. Então, o sistema é perfeito. Então, onde é que está o problema? O problema está na polícia. Primeiro problema. Então, vamos fazer reformas da polícia, que é um discurso, vamos resolver o problema da criminalidade com reforma da polícia, né? E o problema volta a ser também através de diagnósticos positivistas da criminalidade, como o do governador do Rio, que falou. Então volta tudo, quer dizer, é um eterno retorno. Nós estamos... Essa história da experiência do cinema, qual é a frequência? Isso, o Marcelo agora vai falar da nossa experiência. Ó, o Marcelo que tem uma frase, uma música que diz assim, que dentro do camburão tem um ar de navio negreiro, é isso? Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Engraçado que E cheio de mulheres. Tem mais mulheres. É engraçado que eu escrevi isso em 93. E a primeira vez que eu vim em São Paulo, a revista Raça tinha acabado de ser feita, uma revista sobre negritude. Né? E aí o jornalista me procurou, entrou na sala onde eu estava, e meus outros colegas, e falou assim: quem é o Yuca aqui? Eu falei: sou eu. Bom, você não é negro? Não.
Como é que você escreve todo Camburão tem um pouquinho na Avenida? Também não sou favelado, também não sou homossexual nem nordestino.